Shalom, hoje nós teremos este estudo para refutar algumas teorias incorretas que estão sendo propagadas pelo Rosh Marcos Abraão. E ele vem ensinando que Yeshua, apesar de ser o Mashiach, Yeshua estaria morto e enterrado. Yeshua não teria ressuscitado e que Yeshua seria o Mashiach ben Yosef. Mas nós veremos hoje, por meio de várias fontes rabínicas que eu vou apresentar para vocês, que a teoria do Rosh Marcos Abraão está totalmente incorreta à luz do judaísmo e à luz da literatura rabínica. E nós faremos esse estudo e comprovaremos por meio de diversas obras. Gostaria de ressaltar que as críticas que eu irei tecer são contra as ideias do Rosh Marcos Abraão e não contra a pessoa. Eu não tenho nada contra ele. Eu o conheço pessoalmente, ele nunca me tratou mal. Nós sempre tivemos um relacionamento de respeito, apesar de atualmente nós não andarmos juntos, pois temos visões diferentes, mas nunca houve nenhum tipo de briga entre nós. Temos um bom relacionamento no passado e agora não temos mais, porém nós entendemos que as visões e os ensinos do Rosh Marcos Abraão, eles são incorretos e hoje nós vamos provar para vocês com elementos firmes e sólidos. Inicialmente, eu gostaria também de me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Tzadok Ben Derer, este é o meu nome hebraico, meu nome israelita, e o meu nome civil é Fábio Moraes de Aragão. Eu sou procurador da República há aproximadamente 12 anos. Eu fui procurador do Estado do Rio de Janeiro no passado, fui advogado, sou professor de Direito Constitucional em cursos preparatórios para a magistratura, Ministério Público e diversas carreiras na área jurídica, já passei em diversos concursos públicos. Então, esta é a minha vida profissional e eu ensino também a Torá e ensino acerca de Yeshua. Já que eu tenho uma profissão secular, todo o meu ensino é gratuito. E em relação à minha vida espiritual, eu já fiz curso de teologia cristã, cursos de teologia judaico-messiânica, inclusive um curso que é reconhecido por diversas organizações internacionais de judaísmo messiânico. Eu estudei também na Bet Netzarim Yeshiva, que é presidida pelo rabino James Squatrin, dos Estados Unidos, e recentemente voltei de um curso que eu fiz em uma universidade em Israel. E também eu sou autor deste livro chamado Judaísmo Nazareno, com mais de 600 páginas falando sobre Yeshua e sobre os seus discípulos. E este livro, toda a renda dele foi doada para um orfanato. Então, eu não recebo absolutamente nada. Eu tenho a minha profissão secular, eu sou procurador da República, então tudo que eu faço é de graça, inclusive quando alguém compra o livro, você não está apenas adquirindo um livro, você está, na verdade, fazendo uma tzedakah, pois absolutamente toda a renda é destinada ao orfanato. Bem, e agora nós vamos começar a impugnar as teorias do Rosh Marcos Abraão. O Rosh Marcos Abraão, ele vem ensinando que Yeshua morreu e não ressuscitou, que Yeshua estaria enterrado. E para fundamentar esta tese, ele lança vários argumentos frágeis, inclusive que Yeshua seria o Mashiach ben Yosef, descrito na literatura rabínica. E eu irei demonstrar que Yeshua é o Mashiach, sim, porém Yeshua não tem nada a ver
com o Mashiach ben Yosef descrito na literatura rabínica, razão pela qual os ensinos do Rosh Marcos Abraão eles estão incorretos. E primeiramente, para quem não conhece o tema, eu vou fazer um breve resumo. A literatura rabínica afiança que existirão dois Meshirim, dois Messias que irão se apresentar. Inicialmente iria se apresentar um primeiro Messias, que é chamado de Mashiach ben Yosef, ou seja, o Messias filho ou descendente de José, e que este Messias seria da tribo de Efraim. Então, viria para o povo de Israel o primeiro Messias, Mashiach ben Yosef. Depois, este Mashiach, ele iria morrer, ele seria um Mashiach humano que morreria, e depois viria um Mashiach ben David, o Messias filho, descendente do rei Davi, e este segundo Messias, Mashiach ben David, é quem iria completar, consumar o processo de redenção. E o judaísmo ensina sobre essas duas figuras, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. E daí o Rosh Marcos Abraão ele pega esses conceitos e diz: Yeshua está morto e enterrado, e ele é o Mashiach ben Yosef, tal como descrito na literatura rabínica. Não! Isto está incorreto. Por quê? Primeiro ponto. O Mashiach ben Yosef, descrito nas fontes rabínicas, o próprio nome já diz, Messias, filho ou descendente de Yosef, de José. Seria alguém descendente de José, que foi um governador no Egito. E a literatura rabínica fala que seria um descendente desse José, que foi governador no Egito, e seria descendente de um dos filhos dele, Efraim. Então a literatura judaica prescreve, Mashiach ben Yosef, ele vem da tribo de Efraim. Ele é um descendente de Yosef, de José, um descendente carnal. E aí eu pergunto, Yeshua, o Nazareno, ele é da tribo de Efraim? É claro que não. Yeshua, ele é descendente de Yosef, de José, que foi governador do Egito? É claro que não. Qualquer pessoa sabe que Yeshua, ele veio da tribo de Yehudá, da tribo de Judá. Então, o próprio conceito de Mashiach ben Yosef diz que este Mashiach ele tem que vir de uma determinada linhagem genealógica, qual seja, ser descendente de Yosef, de José e da tribo de Efraim. E Yeshua não cumpre estes requisitos exigidos pela literatura judaica, razão pela qual esta teoria do Rosh Marcos Abraão está incorreta. E isto que eu estou falando se extrai de diversas fontes israelitas, como no Talmud, no Tratado de Sukkah 52a. Você pode ler sobre isso. Você pode também comprovar o que eu estou falando lendo o Zohar, o 1.125b e Zohar 3, 246b e 252b. Isto que eu estou dizendo também tem fundamento no Midrash Agadot Mashiach. Também possui respaldo no Midrash Tehillim 60.3 e também em Pesicta Rabat, capítulos 36 e 37. Conjugando todas estas obras rabínicas, a afirmativa é: Mashiach ben Yosef é descendente de José, que foi governador do Egito, e é da tribo de Efraim. E nós sabemos que Yeshua não vem desta linhagem genealógica, pois tanto Matitiarro, Mateus, quanto Lucas, ambas as genealogias descritas nas Bessorot, nos Evangelhos,
prescrevem que Yeshua é da tribo de Yehudá, de Judá. Bem, então, só por aí nós provamos que o Orochi Marcos Abraão está errado. Outra coisa, o Mashiach ben Yosef, de acordo com a literatura israelita, ele seria um líder político, militar, que conduziria o povo de Israel para uma guerra. E daí eu pergunto, Yeshua, quando ele veio há 2000 anos atrás, ele decretou uma guerra? Ele pegou em espada, em arco, em flecha, escudo? Ele reuniu um exército para combater os inimigos de Israel? É claro que não. Então, vejam como o senhor Marcos Abraão ele é contraditório. Ele diz que Yeshua é o Mashiach ben Yosef. Mas o Mashiach ben Yosef, pela literatura judaica, ele é um guerreiro. Ele é um líder político, militar. Ele parte para a guerra com um exército. E todos vocês sabem que Yeshua não fez isso. E de onde eu estou tirando estas minhas assertivas de que o Mashiach ben Yosef ele é um líder político, militar e ele conduz um exército à guerra? Ora, basta que vocês leiam diversos midrashim messiânicos de Zerubbabel. Você também pode ler a obra Malachei Elion, parte 2, do Rabino Margolius. Você pode ler Agadat Mashiach, você pode ler Vayosha, ou seja, todas essas fontes descrevem um Mashiach ben Yosef como sendo um guerreiro. Ele monta num cavalo branco com uma espada e ele parte para uma guerra. E Yeshua não fez nada disso, razão pela qual Yeshua ele é o Mashiach sim, mas não é um Mashiach tal como descrito na literatura rabínica. E o terceiro ponto é o seguinte, você pode ler os comentários de Rashi sobre o Talmud, sobre a Guemará, em Sukkah 52a. Rashi, ele diz que o Mashiach ben Yosef, ele parte para a guerra, mas ele é morto na guerra de Gog e Magog, em português Gog e Magog. Então vejam, Rashi, em Sukkah 52, daqui a pouco eu vou ler para vocês. Tudo que eu estou falando eu vou ler obras para demonstrar que eu estou falando a verdade. Então, o Mashiach ben Yosef, de acordo com Rashi, ele será morto na guerra de Gog e Magog, pelos inimigos de Israel. E daí eu pergunto, Yeshua, o Nazareno, ele morreu em uma guerra? Ele reuniu um exército e morreu na guerra de Gog e Magog? Qualquer criança sabe que a resposta é não. Então, os três pontos fundamentais sobre o Mashiach ben Yosef descritos na literatura rabínica não são cumpridos por Yeshua. Yeshua é o Mashiach, de acordo com as profecias contidas no Tanar e também com o pensamento judaico do judaísmo do período do Segundo Templo. Yeshua é o Mashiach sim, mas Yeshua não tem nada a ver com o Mashiach ben Yosef. E tudo isto que eu acabei de falar, agora eu vou comprovar por meio de várias obras. A primeira obra que eu mostro para vocês é o livro chamado Mashiach, que é subscrito pelo rabino Immanuel Shoret, que é um rabino do Chabad. Um rabino muito conceituado. E tudo que eu falei e que depõe contra as teorias do senhor Marcos Abraão, tudo que eu falei possui respaldo neste livro. O rabino Immanuel Shoret, ele diz o seguinte, tal como eu falei, ele diz na página 91 que o Mashiach ben Yosef é o Mashiach descendente de José, da tribo de Efraim, filho de José. Também é chamado de Mashiach ben Efraim, Mashiach, o descendente de Efraim. E aqui, em nota de rodapé, ele cita várias fontes rabínicas para provar isso, e várias dessas fontes eu acabei de citar para vocês agora também. Então vejam, o rabino Immanuel Shoret,
ele afirma que o Mashiach ben Yosef é descendente da tribo de Efraim. E nós sabemos que Yeshua não é da tribo de Efraim. Yeshua é da tribo de Yehudá, da tribo de Judá. Então o Marcos Abraão, que ele está falando, cai por terra com esta obra de um rabino muito... Esse rabino é conceituado no mundo inteiro, não é? Então, quando o Marcos Abraão ainda era pastor evangélico, que ele era pastor evangélico, o rabino Emanuel Chorrette já sabia de judaísmo há muitos anos. Então não tem como comparar, com todo respeito ao Marcos Abraão, mas alguém que era pastor evangélico há pouco tempo e faz techuvá, não tem como comparar os seus ensinos com o ensino de um rabino ortodoxo e que está falando exatamente o que eu falei. Tanto é que o que eu estou falando eu não inventei. Eu tirei desta obra e eu tirei de várias outras obras que eu vou mostrar para vocês. Então, na página 91, as teorias do Marcos Abraão são desfeitas como castelos de areia que são derrubadas pelas ondas do mar. Mas não para por aí, não. Na página 93, ele diz que é o seguinte: a função principal e final atribuída a Mashiach ben Yosef é de natureza política e militar. Ele empreenderá a guerra contra as forças do mal que oprimem Israel. Mais especificamente, ele lutará contra Edom, os descendentes de Esaú. Ora, aqui ele diz, como eu acabei de falar, que Mashiach ben Yosef, ele é um líder político, militar que parte para a guerra contra os inimigos de Israel. Nós sabemos que Yeshua ele não partiu para guerra nenhuma. Yeshua, o Nazareno, ele nunca partiu para guerra nenhuma. Ele morreu no madeiro. Então, essa tese de que Yeshua é o Mashiach ben Yosef também cai por terra aqui na página 93. Mas vamos prosseguir. Páginas 94 e 95... e só uma coisa, tudo que o rabino Emanuel Chorrette escreve, ele coloca em nota de rodapé várias outras fontes que atestam o que ele diz, que é exatamente o que eu estou ensinando. Então, agora na páginas 94 e 95, ele diz: os resultados imediatos desta guerra de Gog e Magog, serão desastrosos. Mashiach ben Yosef será morto. Isto está descrito na profecia de Zacarias, que diz sobre esta tragédia, que eles o chorarão como se chora por um filho único. Então aqui está dizendo com todas as letras que o Mashiach ben Yosef, ele morre na guerra. E Yeshua, ele não morreu em guerra nenhuma. Então, a teoria do senhor Marcos Abraão, um livrinho fininho, um livro fino que depõe contra o que o Marcos Abraão ensina, e ele cita em notas de rodapé outras fontes. Bem, eu poderia parar por aqui, mas não, nós vamos analisar outros livros. Eu estou aqui com Trei Assar, da editora ArtScroll. Este livro não vende no Brasil, eu comprei com a comunidade judaica no Brooklyn, em Nova York. Eu fiz essa encomenda e fui para Nova York e busquei o livro lá, em uma outra viagem. É um livro lido e estudado por todos os judeus ortodoxos no mundo inteiro. Uma obra famosíssima. Fecha a câmera aqui, ó. Bem, neste livro de judaísmo ortodoxo, na página 289, há comentários sobre o texto de Zechariah de Zacarias. E está escrito o seguinte, eu estou fazendo uma tradução, tá? Porque aqui está em inglês e alguns trechos em hebraico, então já estou traduzindo. Está assim: de acordo com os sábios do Talmud, Sukkah 52, este, não é esse que é o Mashiach, é o Mashiach ben Yosef, Mashiach, filho de José, que é destinado a ser assassinado na batalha, de acordo com Rashi. Então, aqui está dizendo que o Mashiach ben Yosef, ele morre, ele é assassinado em uma batalha. Yeshua, o Nazareno, ele morreu em uma batalha? Não. E prossegue o texto dizendo que
esta morte, esse assassinato na batalha, é discutido extensamente na literatura da Kabbalah, tal como no Zohar e nas obras de Arizal. E também ele é mencionado em muitos Midrashim, e nos escritos também do Rabino Sadia Gaon, em Emunot Vedayot, Mamar 8, também nos escritos de Vilna Gaon e outros, e cita ainda Abarbanel, Metsudot e Malbim. E daí, após citar todos esses sábios, o livro diz o seguinte, que após a morte do Mashiach ben Yosef, Elohim, Deus, irá buscar vingança pela morte do Mashiach ben Yosef. O Eterno irá vingar a morte dele, destruindo todas as nações que fizeram um cerco contra Jerusalém. Então, aqui está escrito que o Mashiach ben Yosef, ele morre em uma guerra, Jerusalém é cercada pelos inimigos de Israel, e o Eterno, para vingar a morte do Mashiach ben Yosef, ele destrói os inimigos de Israel. Eu pergunto, Yeshua morreu, ele foi assassinado em uma batalha? Não. Outra coisa, depois da morte de Yeshua, houve um cerco em Jerusalém? Até houve. No ano 70, o templo foi destruído, mas o Eterno destruiu os romanos? O Eterno destruiu os inimigos de Jerusalém neste cerco? Não! Israel não ganhou a guerra contra os romanos, Israel perdeu. Então, na verdade, é isso que está descrito aqui, que o Mashiach morre em uma guerra, Jerusalém é cercada e o Eterno destrói todos os inimigos de Israel, e não aconteceu com Yeshua. E eu repito, isso daqui está dito com base em Rashi, no Zohar, Arizal, Sadia Gaon, Vilna Gaon, Abarbanel, Metsudot, Malbim, somente fontes judaicas. Então, todas essas fontes judaicas depõem contra o Marcos Abraão e demonstram que ele está ensinando coisas erradas. Para quem não conhece o judaísmo, para quem muitas pessoas às vezes acabaram de sair da igreja evangélica, a pessoa nunca leu nada de judaísmo de forma mais profunda, aí a pessoa vai e acredita em qualquer coisa. Mas se você estudar profundamente, você vai verificar que o que ele ensina está errado. Repito, não tenho nada contra a pessoa do Marcos Abraão, mas o que ele ensina não tem nada de judaísmo. Bem, vou citar agora Midrash Rabbah. Marcos Abraão, eu espero que você também assista esse vídeo. Vale a pena estudar o Midrash Rabbah. Bem, estou me lembrando agora uma passagem, quando eu estava estudando para o vestibular, eu tirei em segundo lugar no vestibular, e uma frase que me deu incentivo para estudar e passar em segundo lugar foi uma frase de um professor que disse o seguinte: somente o estudo faz com que alguém vença as trevas da ignorância. Então, todos nós temos que estudar em termos de escritura. Todos nós somos ignorantes. Eu sou ignorante. O conhecimento do Eterno é infinito. Então, eu sou ignorante, todos nós somos, mas nós temos que estudar para vencermos as trevas da ignorância. Então, vamos estudar agora o Midrash Rabbah, que é uma obra que dispensa comentários e apresentações. Eu tenho todos os 10 volumes, e nesse volume aqui, que é o volume 2, na página 698, há o Midrash e há comentários rabínicos. E agora eu quero me ater aos comentários. Aqui nos comentários rabínicos, há um texto dizendo que o Mashiach, ele conduzirá para uma guerra final, de acordo com a tradição, e ele será um descendente de Yosef, de José. Eu pergunto, Yeshua conduziu o povo de Israel para uma guerra? Não. Uma batalha final? Não. E diz aqui que ele tem que ser descendente de Yosef, de José, que foi governador do Egito. A genealogia de Yeshua diz que ele é da tribo de Yehudá, de Judá. Gente, desculpem eu estar repetindo isso, mas é que o Marcos Abraão ele fala coisas que não tem base nenhuma, então estou repetindo para que qualquer pessoa consiga entender.
Então, li a página 698. Acabou? Não. Vamos agora para a página 917. Também há um comentário rabínico aqui, dizendo que o Mashiach ben Yosef, ele precede o Mashiach ben David, e ele tem que ser descendente de José. E nós sabemos que Yeshua não é descendente de José. Eu estou lendo aqui, estou traduzindo, porque esta obra não existe no Brasil. Eu também comprei com judeus ortodoxos lá em Nova York. Bem, página 975. Bem, o Marcos Abraão está falando muito sobre a queda do reino de Edom, mas parece que ele não conseguiu captar o que é esta queda. Nem vou entrar no mérito, mas olha só um detalhe aqui. Por meio de qual mão cairá o reino de Edom? Será pela mão do ungido para a guerra, que será um descendente de Yosef, de José. Eu pergunto, Yeshua partiu para uma guerra? Yeshua pegou espada, lança, faca, escudo? Não houve nada disso. E 2, Yeshua ele não é descendente de José. Bem, poderia acabar este estudo agora, porque eu acho que eu já comprovei tudo que eu tinha para falar. Porém, não acabou ainda. Bem, Midrash Rabbah ainda, agora o volume 9, Shir HaShirim, volume 9, página 125, está dito que o Mashiach ben Yosef, ele é um Mashiach guerreiro. Yeshua foi um guerreiro? Eu nunca vi Yeshua ter pego espada e cortado a cabeça de ninguém. Eu nunca vi Yeshua com arco e flecha. Isso não existe. Isso não existe nos evangelhos, nos escritos. Não existe. Bem, e aqui diz que o Mashiach ben Yosef, ele, além de ser descendente de José, que Yeshua não é, ele é um Messias guerreiro, que ele lidera uma tropa. Uma tropa. Yeshua liderou tropa. Isso chega a ser algo assim, até jocoso, gente, porque ele não liderou tropa nenhuma. Bem, Midrash Rabbah, literatura judaica. Bem, continuando agora, Tree of Souls, uma obra que recebeu um prêmio internacional de melhor livro do judaísmo. Eu me esqueci o ano, mas todo ano há esse prêmio, e este livro ganhou o prêmio. Não existe também aqui no Brasil, tudo eu trouxe de fora. Então, esse livro, ele venceu um prêmio, e ele é esse livro é clássico, tá bom? Todo judeu que estuda mais profundamente tem esse livro. Então, vale a pena estudar. Esse livro ele é uma antologia de vários Midrashim, Agadot e outras fontes rabínicas. E este livro, logo na introdução, na página 61, eu vou traduzir para vocês que não está em português, ele está dizendo acerca da tradição do Mashiach ben Yosef, e ele diz que ele será um Messias humano, ele será um guerreiro que partirá para a guerra contra as forças do mal de Gog e Magog. E ele morre neste processo. Yeshua não partiu para uma guerra contra Gog e Magog, e ele não morreu nesta guerra. Então esse livro, citando diversas fontes rabínicas, também este livro prova que o Rosh Marcos Abraão ele desconhece completamente. Desculpem falar assim, até se o Rosh Marcos Abraão estiver assistindo, não fique chateado comigo. Eu não estou falando nada contra a sua pessoa, eu gosto de você, mas eu recomendo que esses livros sejam comprados, lidos e estudados. Também não adianta comprar, todo mundo deve pegar e ler. Não estou falando só do Rosh Marcos Abraão, não. Todo mundo, inclusive eu vivo lendo, relendo, estudando. E não é só ler, não é? Tem que ler e entender o que está sendo lido. Recentemente houve uma pesquisa dizendo que mais de 50% das pessoas que têm nível superior no Brasil, essas pessoas são analfabetos funcionais.
O camarada é médico, engenheiro, advogado, dentista e analfabeto funcional. Ou seja, ele lê algo e ele não entende. Então, todos nós temos que estudar, ler e temos que entender. Porque ler, muita gente lê, mas o negócio é entender o que está escrito. Bem, outro livro que desmorona a tese do Orochi Marcos Abraão, Sefer Haggadah, que são diversos extratos do Talmud e do Midrash. Esse Sefer Haggadah é uma obra clássica também. Esse livro é premiadíssimo, muito famoso no meio judaico. Os rabinos amam esse livro. Nas páginas 396 e 397 está dizendo sobre o Mashiach ben Yosef e diz que ele tem que ser descendente de Efraim. E nós vemos que Yeshua ele não é da tribo de Efraim, Yeshua é da tribo de Yehudá, de Judá. Então esse livro também depõe contra Orochi Marcos Abraão. Bem, mas não vamos parar por aqui. Agora eu tenho um livro em português, Conhecimento Judaico. No volume 6, Conhecimento Judaico 2, volume 6. Na página 546, há várias características do Mashiach ben Yosef. Diz que o Mashiach ben Yosef ele será um herói guerreiro. Yeshua nunca foi um herói guerreiro. Guerreiro não. Aqui diz que ele destrói muitos maus ao conduzir um exército de judeus contra os reis de Gog e Magog. Yeshua não conduziu exército nenhum. E aqui diz que o Mashiach ben Yosef ele será morto nesta guerra. Yeshua não foi morto em guerra nenhuma. E por fim aqui diz que Israel será vitorioso. E então virá o Mashiach ben David. Nós vemos que na época de Yeshua ele morreu, depois Israel lutou contra os romanos e Israel perdeu. E aqui está dizendo que Israel seria vitorioso. Então, mais uma vez, nós vemos que os ensinos do Orochi Marcos Abraão estão errados. E agora eu aproveito para finalizar pretendo eu finalizar com a chamada chave de ouro, porque o Marcos Abraão ele falou o seguinte, ele escreveu um artigo dizendo que eu errei, que eu cometi um erro técnico ao citar o Talmud, o Tratado de Sukkah 52a. E ele diz que eu errei, e daí ele vai e cita o Talmud em português, publicado pela editora Sefer. E ele diz que eu cometi um erro, que eu não vi algo, salvo engano, que estavam com letras pequenas, que não é Talmud, tal. E aí ele diz que eu errei. Primeiramente, Marcos Abraão cita o Talmud publicado pela editora Sefer em língua portuguesa. Mas eu não uso o Talmud em língua portuguesa. Eu tenho os 73 tratados do Talmud no original, aqui no meu iPad, que eu levo os 73 tratados para onde eu quiser. E a passagem que o Orochi Marcos Abraão diz que eu errei é esta passagem daqui. Eu estou mostrando porque eu vou ler esta passagem para vocês e vou mostrar que eu não errei coisa nenhuma. Na verdade, o Orochi Marcos Abraão que não entendeu e distorceu o que está escrito. Mas, antes de ler aqui, só para vocês entenderem, o negócio é o seguinte. Sukkah Nunbet, Sukkah 52a, a Guemará começa com a citação de Zacarias, capítulo 12, o verso 10. E está escrito, Zacarias 12, verso 12. E está escrito o seguinte, em Zacarias 12, 12, que toda a terra irá prantear, irá chorar. E diz que também a família da casa de David vai prantear de um lado, outras famílias vão prantear de outro lado. Muitos rabinos dizem que homens vão chorar de um lado, mulheres chorarão de outro. Há uma divisão entre homens e mulheres. Os rabinos dizem isso.
comentando o Tratado de Sukkah. Então vejam, a terra está pranteando, está chorando. E aí vem uma discussão rabínica interessante, qual seja, quando alguém morre, se você já foi em um funeral na vida, você vê que é comum que as pessoas façam um discurso elogiando o morto. As pessoas falam as coisas boas que a pessoa morta fez, os atos de bondade, etc. Então, há uma pergunta aqui sobre o seguinte: haveria um elogio ao morto. Aí vem a pergunta: quem é este morto? Quais são as circunstâncias dessa morte? Qual é a natureza desse morto? Por que as pessoas estão fazendo este elogio? Então vejam, Zacarias 12:12 fala que a terra estará pranteando. Aí o Talmud fala que haverá um elogio, um discurso de elogio a quem morreu, e ao debate, assim, quem é o destinatário deste elogio? Qual é a natureza deste elogio? E aí, está aqui, nós vamos ler para vocês. Eu não vou ler a edição em português que o Marcos Abrão usa. Nós vamos ler aqui no original. Deixa eu procurar. Aqui está escrito: Ha respeidamai avidite, plegi barabi dosa verabanan had amar al Mashiach ben Yosef sheneherag, verhad amar al Yetzirah sheneherag. A discussão é a seguinte: haverá este elogio ao morto. Aí há uma divergência entre o Rabino Dossa e os outros rabinos. O Rabino Dossa, ele diz que as pessoas irão fazer um elogio por alguém que morreu. E quem morreu? Ele diz que quem morrerá, que isso é um discurso de algo que acontecerá em Latid Lavô, em tempo futuro. No tempo futuro, morrerá o Mashiach ben Yosef. Então, de acordo com a opinião do Rabino Dossa, a terra estará pranteando e haverá um elogio no funeral ao Mashiach ben Yosef que morreu. Mashiach ben Yosef morreu. E aqui há uma opinião do outro, na verdade são outros rabinos, que quem morreu seria o Yetzirah, a inclinação para o mal. Ué, como assim a inclinação para o mal morreu? Os rabinos dizem o seguinte: nesse futuro, o que acontecerá? O Eterno vai destruir Yetzirah, vai destruir a inclinação para o mal. A inclinação para o mal irá desaparecer do planeta Terra. Então a morte do Yetzirah é o seguinte: o Eterno vai fazer com que ela seja erradicada do planeta Terra. Mas vejam, aqui está dizendo que de acordo com o Rabino Dossa, quem vai morrer é Mashiach ben Yosef. E o Mashiach ben Yosef significa Mashiach, filho de José. Então ele tem que ser filho aí, ben é filho, mas também significa descendente. Então o Mashiach tem que ser descendente de José. E nós já vimos exaustivamente que Yeshua não é descendente de José, que foi governador do Egito. Yeshua não é descendente dele. Yeshua é descendente de Yehudá, de Judá. Então, ou seja, essa é a questão, o que faz com que a teoria do Marcos Abrão seja dissipada, pois ele ensinou algo errado. E aí, o que acontece? Vem os comentários de Rashi. Aqui foi o que eu li para vocês. Deixa eu aproximar o que eu li para vocês. Aqui em cima estão os comentários de Rashi, com essa letra aqui diferente, essa letra muito bonita, mas estilosa, que são os comentários de Rashi. Não estou citando qualquer um, não. Está aqui na DAF, os comentários de Rashi na DAF, sobre o que eu acabei de ler, aqui em cima. E aí vem Rashi e diz o seguinte, não é qualquer um. Rashi diz: Mashiach ben Yosef sheneherag bamil hamat Gog umagog. Ou seja, o Mashiach, o Messias, filho, descendente de José, ele morrerá na guerra de Gog e Magog. Gog e Magog em português. Então vejam, Rashi diz que o Mashiach vai morrer nesta guerra.
de Gog e Magog. E Yeshua não morreu nesta guerra. Então o Marcos Abrão insiste em dizer que Yeshua cumpriu. Diz o Marcos Abrão, Yeshua cumpriu os requisitos de Mashiach ben Yosef, cumpriu as profecias. Yeshua não cumpriu. Yeshua cumpriu as profecias do Tanar, isso ele cumpriu. E também cumpriu a tradição do período do segundo templo. Mas isso não tem nada a ver com Sukkah 52. Não tem nada a ver. Então, tudo que o Marcos Abrão tem falado de que Yeshua está morto, enterrado em Tzefat, isto é um absurdo. Eu estou voltando de Israel há um mês, não deu nada nem um mês, mas sei lá, arredondando, há menos de um mês atrás, eu estive em Tzefat. O lugar, eu estive nas duas sinagogas de Arizal. Arizal é quem o Marcos Abrão está citando, dizendo que Yeshua está enterrado, que Yeshua não ressuscitou. Eu estive lá e eu desafio o Marcos Abrão, qualquer pessoa, se o Marcos Abrão quiser outra pessoa, nós vamos para Tzefat, nós vamos para Israel e não vamos de guia turístico não, porque eu sei ir sozinho, nós vamos pegar o ônibus, vamos para Tzefat, vamos lá, eu quero ver que você me prove onde Yeshua está enterrado. Não adianta me mostrar um buraco de terra e falar, ele está enterrado aqui. Não, isso aí é ridículo. Mas eu quero que alguém me prove. E, se alguém quiser provar, nós podemos chamar os arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém para fazerem uma perícia. Eu também participei de uma escavação arqueológica da Universidade Hebraica de Jerusalém. Inclusive, eu achei artefatos da época de Alexandre o Grande. Eu contribuí, fica uma alegria muito grande você saber que contribui para a arqueologia. Eu participei dessa expedição arqueológica, eu estive lá. Então, se o Marcos Abrão diz que Yeshua está enterrado, ele tem o ônus de provar. Falar, todo mundo fala, eu quero ver ele provar. Eu desafio qualquer pessoa. Vamos para Tzefat e eu quero que me prove onde Yeshua está enterrado. Se me apontar por um buraco de terra, nós vamos chamar os arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém. E, gente, Yeshua não está enterrado coisa nenhuma. Todos nós sabemos que o Mashiach morreu e o Mashiach ressuscitou. Está aqui na Peshita. A Peshita que eu uso não é a Peshita em português. Eu uso essa Peshita aqui que está toda em hebraico e em aramaico. É essa Peshita que eu uso, da Brit Hadashah, ou, entre aspas, Novo Testamento, só em hebraico e em aramaico. Então, as versões da Peshita que vendem aqui no Brasil em língua portuguesa são falsas, são traduções horríveis, traduções de pessoas que fizeram um trabalho ruim, péssimo. Mas eu leio aqui no original. E no original da Peshita, em aramaico, está escrito em 1 Coríntios 15, verso 14, o seguinte. 1 Coríntios 15, verso 14. Se o Mashiach não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Então, se o Yeshua não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Vejam, o Marcos Abrão tem o direito de negar Yeshua. Ele negou a ressurreição de Yeshua. Ele tem direito de negar. É o livre-arbítrio dele. Eu não estou entrando na questão de fé, porque ele pode negar Yeshua como já negou o Yeshua ressurreto. Isso é uma questão de fé. Agora, negar Yeshua ele pode. Agora, negar Yeshua fundamentando na literatura rabínica, eu acabei de mostrar para vocês que, na verdade, ele distorceu todos os textos. Então, repito, se Mashiach não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. A minha diferença para o Marcos Abrão, respeitando a fé dele, a nossa diferença é, ele serve a um Mashiach que ele diz que está morto, mas eu sirvo um Mashiach vivo. O que Yeshua fez por mim, um Mashiach morto não poderia fazer. Eu sei de onde Yeshua me tirou. Quando eu estava atolado pelo Yetzer Hará, quando eu estava atolado no pecado, quando eu tinha depressão, quando eu tomava remédio, quando eu tinha insônia, quando eu tinha bens materiais, mas eu não tinha paz para dormir, quando eu vivia triste, abatido,
Eu não vou dar meu testemunho, que é muito forte, mas eu sei de onde Yeshua me tirou. E um Mashiach morto não tira ninguém da lama. Sou um Mashiach vivo. E é por isso que eu tenho um amor, uma alegria. Por isso que eu defendo Yeshua com um coração assim transbordando de amor, de alegria. Pois a presença do Eterno se manifesta na vida daqueles que creem. Eu espero que este estudo possa abençoar a todos vocês. Repito, eu não tenho nada contra a pessoa do Marcos Abrão. Eu gosto da pessoa dele, porém, as teorias dele estão totalmente incorretas. Então, que o Eterno abençoe sim o Marcos Abrão, a família dele, a congregação, e que o Eterno também possa abençoar e guardar a todos vocês que estão assistindo a este shiur. Que o Eterno abençoe a todos. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém.